Jesus, a luz do mundo, nos convida a adorá-lo, a servi-lo e a segui-lo. Que privilégio tem o povo cristão com este Deus maravilhoso. Um abençoado culto a cada um de nós. Não deixem de compartilhar este culto com vossos amigos. Que Deus abençoe este momento maravilhoso de culto e adoração. Cantamos o primeiro hino. Divino preceptor, mostra-nos o Redentor, faze agora em todos nós poderosa tua voz. Sabe, fiel ensinador, venha a nós com teu favor, mostra como te adorar, este culto a Deus prestar. Santo Espírito de Deus, desce sobre nós dos céus, para entoarmos o louvor a Jesus o Salvador. Vem, Consolador, verás, toda a escuridão desfaz, no poder de tua luz, guia as almas a Jesus. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Queremos usar o hino de número 351 para este momento de confissão. Sem cessar teus átrios, ó Senhor, contigo a paz eu quero achar, perdão no teu amor. Meus olhos volvo a ti, por Cristo Redentor, arrependido aqui buscar perdão, Senhor. Meu pobre coração de graça cobrirás, e sei que a minha confissão bondoso aceitarás. Suplico teu perdão em nome de Jesus.
por causa desta confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. Da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para esse nosso culto, nós as encontramos no Salmo de número 126. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Esta leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento para este 22º domingo após Pentecostes, encontramos no texto de Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Até aqui as palavras do nosso Deus. Leitura do Novo Testamento, o texto da Epístola, nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 7,
versículos 23 a 28. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, Jesus, ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas, pela promessa feita com o juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Até aqui o texto da epístola. A leitura do Santo Evangelho, nós a encontramos no texto de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui este maravilhoso relato do Evangelho de Marcos. As palavras do credo apostólico, a confissão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Jesus o Redentor, vinde a mim e descansai, sou perfeito Salvador, paz comigo procurai, nesta voz confiarei, a Jesus irei buscar, pois só nele poderei o perdão e a paz achar. Diz Jesus o Redentor, dou-vos a consolação que alivia qualquer dor desta triste perdição. Ó convite sem igual, é notícia que me apraz, cego errante neste val, nela achei completa paz. Diz Jesus o Redentor, quem tem sede vem a mim, água viva em seu frescor, lhe darei do céu sem fim. Desta fonte então provei, água em todo o seu dulçor, do pecado assim sarei, viva agora no Senhor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar em Sua palavra, palavra pouco lida do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47, a respeito do cego que é chamado de Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Em nome de Jesus. Amém. De acordo com os dados do Instituto Louis Braille, dados de 2020, existem no Brasil cerca de 528.624 pessoas cegas. Também o Instituto contabiliza aquelas pessoas que possuem baixa visão ou uma visão chamada de subnormal. 6.056.000 pessoas possuem uma baixa visão. Mas cegos, realmente cegos, 528.624 pessoas. O Evangelho de hoje fala do encontro de Jesus com um homem cego, um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, na verdade, é o sobrenome dele. Bar é filho de Timeu. Este homem, ele vivia em Jericó e pedia esmolas na rua.
quando soube que Jesus estava passando por ali, começou a gritar. Clamava por misericórdia. Provavelmente ele não nasceu cego, pois ele pediu a Jesus que queria ver de novo. Apesar das dificuldades que a cegueira pode trazer na vida de uma pessoa, existe um outro tipo de cegueira que é bem pior. E eu estou falando aqui da cegueira espiritual. A pergunta que pode ser feita aqui é a seguinte: o que faz com que a cegueira espiritual seja pior do que a cegueira física? Bem, enquanto que a cegueira física atinge algumas pessoas, a cegueira espiritual ela atinge a todos os seres humanos. Enquanto que a cegueira física impede que as pessoas vejam aquilo que está em sua volta, a cegueira espiritual impede que o ser humano enxergue por si só a face amorosa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cegueira espiritual impede que o ser humano enxergue o amor de Deus e tudo o que Deus fez e faz para salvar a todos. Se hoje eu e você enxergamos Deus em seu amor, é preciso lembrar que nem sempre foi assim. Todos nós aqui já fomos cegos espiritualmente falando. Assim viemos ao mundo. Porém, Deus nos curou desta cegueira espiritual no dia em que Ele nos converteu, no dia em que Ele realizou em nós uma operação, seja pelo batismo ou seja pelo poder de Sua palavra. A partir desse dia, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós e passou então a nos capacitar a enxergarmos Cristo como a face amorosa de Deus e como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. A partir da ação de Deus em nós, a partir do momento que Deus passa a habitar em nós, o Espírito de Deus, somos levados a crer em Jesus como nosso Salvador, a crer conforme as palavras ouvidas de Hebreus capítulo 7. Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. É por isso que Ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, diz o texto de Hebreus, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ofereceu a si mesmo lá na cruz. A ação de Deus faz com que possamos enxergar em Cristo o próprio Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar. Neste mês de outubro, nós temos um bom exemplo de alguém que era cego espiritualmente falando e que foi curado por Deus dessa cegueira, assim como eu e você fomos curados. Estou falando aqui do reformador Martinho Lutero. Ele sim é um bom exemplo da ação que Deus realiza na alma humana quando Ele cura a cegueira espiritual. Lutero viveu numa época em que as pessoas não conheciam a palavra de Deus, não tinham acesso à palavra de Deus. Nasceu no entre o século XV e XVI, em 1486, lá na Alemanha. Lutero cresceu dentro de um contexto em que as pessoas tinham medo de Deus. Deus era apresentado pela igreja da época como um Deus vingativo,
como um juiz que estava sempre pronto a condenar. O amor de Deus não era apresentado para as pessoas na época. A cruz para Lutero trazia pavor. Ele não entendia como Deus pôde sacrificar o seu próprio filho. Ele pensava erroneamente que se Deus foi capaz disso, foi capaz de abandonar o seu próprio filho numa cruz, o que não faria com ele e com outras pessoas? Para tentar acalmar o pavor que tinha de morrer e ser condenado por Deus, Lutero deixou o curso de direito e tornou-se um monge agostiniano. E mesmo dentro do monastério, mesmo se penalizando, jejuando, machucando o seu próprio corpo, ele não conseguia sentir paz em seu coração. Não conseguia enxergar o amor de Deus. Ainda estava sofrendo com a cegueira espiritual. Um dos seus superiores, vendo a aflição de Lutero, o nome desse superior era John Staupitz, ele então conduz Lutero para o estudo da Bíblia. Pela primeira vez, Lutero tem acesso à Bíblia e começa a estudá-la. E aos poucos, através dos textos bíblicos, através, com certeza, da ação de Deus, Deus guiando os textos para que esses textos chegassem a Lutero, Deus foi, aos poucos, curando Lutero e levando a enxergar em Cristo o amor e a misericórdia de Deus. Aos poucos, a cruz de Jesus foi tornando-se não mais um objeto de pavor e medo, mas sim um objeto de consolo e a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. Mais tarde, quando Lutero já estava trabalhando na cidade de Wittenberg, trabalhando como professor e padre, o Papa da época, o Papa Leão X, por precisar de dinheiro para a construção da nova Catedral de São Pedro em Roma, autorizou a venda das indulgências, que eram cartas de perdão. A igreja da época autorizou, em outras palavras, a comercialização do perdão de Deus. Padres saíram pelas ruas, todos os povoados, levando cartas de indulgências e prometendo o perdão para quem as comprasse. Lutero soube disso e decidiu iniciar um debate. Escreveu um documento, e um dos documentos mais importantes da história. Um documento que iria agitar a Europa e o mundo em poucas semanas. As 95 teses. E neste documento ele criticava com muita veemência a comercialização do perdão de Deus. Dizia que isso não poderia ser feito, pois a palavra de Deus testificava que o perdão era um dom, um presente amoroso de Deus, na cruz de Jesus. Foi lá no dia 31 de outubro de 1517, 504 anos atrás, vamos celebrar agora, que este documento foi pregado lá nas portas da Igreja do Castelo, lá em Wittenberg, Alemanha. E este documento acabou dando início ao movimento da Reforma Luterana. Vejam a mudança nítida e clara acontecida em Lutero. Alguém que era cego espiritual e que achava que Deus era mau, alguém que não entendia a morte de Jesus na cruz, alguém que não enxergava o amor de Deus. A partir da ação de Deus pela sua palavra, passou a ver na cruz de Jesus a maior expressão de amor. É isso que Deus fez comigo e com você, querido irmão. No dia que fomos batizados, é isso que Deus
fez comigo e faz comigo e com você, sempre que estamos diante de sua palavra. Ele nos faz enxergar cada vez mais o seu amor. O amor que ele revelou em Jesus. Voltando ao evangelho de hoje, podemos dizer que Bartimeu, sim, era cego, mas se formos analisar o texto, vamos ver que Bartimeu não era espiritualmente cego, não. Ele era cego, fisicamente falando. Mesmo não enxergando as cores, o rosto das pessoas, os lugares, Bartimeu enxergava o principal. Ele enxergava Jesus como o filho de Davi, isto é, como o Messias prometido. Foi isso que ele gritou quando soube que Jesus estava passando. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Ele estava ali fazendo uma confissão, uma declaração de fé. A fé que Deus coloca em nosso coração. A fé que nos leva a ver o rosto de Jesus como o rosto amoroso de Deus. Bartimeu proclamou esta fé ao pedir a misericórdia de Jesus. Conhecem o ditado: o pior cego é aquele que não quer ver? Eu diria que existe um outro ditado: o pior cego é aquele que não enxerga o amor de Deus na cruz de Jesus. Mas Deus, assim como fez com Lutero, assim como fez comigo e com você, Deus não desiste, Ele continua agindo e buscando 24 horas por dia em todos os recantos do mundo onde a sua palavra está sendo lida e proclamada. Deus está agindo na ação do seu Espírito, levando pessoas que eram cegas espiritualmente, que não enxergavam o seu amor em Cristo, levando estas pessoas à cura, a poderem ver pelos olhos da fé o amor de Deus na cruz de Jesus. Pois na cruz de Jesus está a maior prova de amor que Deus nos dá. A prova de que Ele nos quer ao seu lado, a prova de que Ele está do nosso lado, a prova de que vamos estar com Ele para sempre. A cruz de Jesus é a prova do amor de Deus. E pela ação de Deus, nós que éramos cegos espiritualmente e não enxergávamos isso, pela ação de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em nós, agora enxergamos o amor de Deus em tudo que Jesus é e em tudo que Jesus fez por nós. Que nós possamos agora também, como instrumentos de Deus, levar a luz do Evangelho, o poder da palavra de Deus para perto daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas, às vezes dentro da família, colegas de trabalho, de estudo, vizinhos, pessoas que não conseguem enxergar o amor de Deus. Que Deus nos dê palavras certas, Deus nos dê ações corretas, a fim de que Ele possa, através de nós, operar também a cura nestas pessoas, levando-as a enxergar em Jesus o amor de Deus por nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão.
bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além, montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Queremos neste momento conversar com Deus em oração, agradecer a Deus por todas as bênçãos, pela semana que ontem terminou e pedir que Deus nos proteja nesta nova semana, lembrando de suas promessas, lembrando nada nos faltará, conforme Deus promete, o pão de cada dia Ele nos dará. Lembrando que Ele guiará tudo para o nosso bem também. Nós queremos orar pelos aniversariantes, nos alegramos com todos aqueles que celebram mais uma data especial, também aqueles que celebram formaturas, casamentos. Deus abençoe a todos nesse período de alegria e de recordação. Também queremos pedir que Deus cuide e proteja os enfermos. Lembramos aqui nosso irmão Dario Comers, que está numa clínica, se recuperando de um AVC. Dona Irene Veiga, que já está em casa. Nossa irmã Cirlei Guel, que também se recupera de um AVC. José Francisco Ferreira da Silva, o nosso zelador, que aguarda a cirurgia. Zeli Bezerra, que também se recupera, está fazendo fisioterapia para voltar a caminhar. Pequeno Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, que está em tratamento contra a leucemia. Também a pequena Débora Tainara Schenkel, que também está em tratamento contra a leucemia. Nossos irmãos do interior do Rio Grande do Sul, que usam aqui a Casa de Passagem, que é a casa mantida pelas igrejas luteranas aqui de Porto Alegre e também alguns distritos da Igreja Luterana. Dona Rosi Wickbold, de Pelotas, que aguarda transplante de pulmão, e Dona Denise Borkenhagen, de Juí, que também está em tratamento contra o câncer. Lembramos Dona Olga Bergman, lá de Canguçu, seu César Guedes, que se recupera de cirurgia, nosso irmão Artus Guel também, em seu tratamento.
Oramos pela Dona Cleia Regina da Silva Ferrão, pela Dona Lourdes Toniolo, que se recupera também de AVC, Lourdes do Espírito Santo, que se recupera de um acidente, voltou a caminhar, agradecemos a Deus. Dona Mercedes Loreto, a mãe da nossa secretária, da Samanta, que está fazendo exames em Porto Alegre. E também a irmã do nosso querido amigo aqui da congregação, Carlos Baur, a Carla Elisa Baur, também em seu tratamento. Todos esses e muitos outros colocamos agora diante de Deus em oração. Querido Deus, graças te damos porque pela ação do Teu Espírito que habita em nós desde o nosso batismo, podemos enxergar na face de Jesus, podemos enxergar na cruz de Jesus a maior expressão do Teu amor por nós. E tudo o que Tu foste capaz de fazer para nos perdoar e salvar. Graças te damos, Senhor, e pedimos que continues agindo em nós para que cada vez mais possamos enxergar em Jesus o amor que desceu do céu para nos salvar. Querido Deus, usa-nos também para que possamos levar a Tua palavra poderosa, para que através dessa palavra Tu possas também, em nosso viver, levar outras pessoas a enxergarem Jesus como Salvador. Assim como nós éramos cegos e fomos curados por Ti, assim muitos hoje são cegos espiritualmente falando. Acabam sendo atraídos para crenças que mais afastam de Ti do que te aproximam de Ti. Faça com que através de nós essas pessoas possam ser aproximadas de Jesus e possam conhecer Jesus. Abençoa-nos, Senhor, como testemunhas aqui neste mundo. Guarda e protege também a todos que celebram datas especiais e também aniversários. Continues abençoando e protegendo a todos estes e dando-lhes a alegria também da salvação, que é o grande presente, o grande tesouro que possuímos. Querido Deus, rogamos que Tu possas abençoar os enfermos que aqui foram lembrados e tantos outros que passam por situações difíceis, fragilidade em sua saúde. Pedimos e rogamos por estes, para que Tu possas, de forma direta ou através da ciência, recuperar a saúde destas pessoas e que elas saibam principalmente que Tu estás ali, ao lado delas. Que em meio a esta situação elas continuem enxergando em Jesus o Teu amor por elas e por todos nós. Querido Deus, nós Te rogamos que abençoes a Tua igreja cristã, as diferentes igrejas cristãs e as igrejas visíveis. Abençoa esta congregação que se prepara para celebrar o seu centenário em 2022. Querido Deus, guarda a nossa pátria, os nossos estados, as nossas cidades. Proteja as autoridades para que governem bem, conforme a Tua vontade e para o bem de todos. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
Deus abençoe essa nova semana de vida, na certeza de sua companhia, proteção e amor incondicional. Estamos no mês da Reforma Luterana, estamos próximos do dia 31 de outubro, quando vamos celebrar os 504 anos da Reforma Luterana. Deus abençoe esse tempo especial para a Igreja Cristã e também fica o estímulo para que aos poucos possamos voltar aos nossos cultos presenciais. Já estamos indo e participando em muitos lugares na nossa sociedade, no mercado, na farmácia, nas escolas, muitos já estão voltando ao trabalho presencial. A igreja é um lugar seguro, podem ter certeza. Aqui a preocupação da diretoria e de todos é que possamos realizar o culto presencial com toda a segurança e proteção. Deus abençoe e fica o estímulo para que voltem aos poucos, para que possam participar também da Santa Ceia. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Amém.